Fala, minha tropa Caipora! Tudo jóia com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Sejam muito bem-vindos! O canal mais humilde do YouTube que sempre trouxe para vocês essa porrada de palpites com muita qualidade, tá? E hoje eu trago os resultados dos palpites do dia 4 de julho. E eu trago para vocês que foram 11 palpites com 10 greens e apenas um red, tá? Olha só que tivemos 91% de taxa de acertos para este dia. Que maravilhoso foi este dia para a gente, beleza? E vejam que o nosso bilhete caipora também bateu, fechou? Confiram lá. E também eu trago para vocês os resultados do dia 5 de julho. Temos 17 palpites com 9 greens até o momento e apenas 4 reds, tá? Temos 4 jogos que estão acontecendo, então acompanhem os resultados e depois verifiquem na nossa planilha caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também dos nossos canais no Telegram e no WhatsApp, beleza? Vocês que estão chegando por aqui pela primeira vez, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites, beleza? Comentem aí o que vocês acham dos nossos palpites e também dos nossos vídeos, beleza? Não se esqueçam de deixar o like. Fechou, galera? Vamos lá então para os nossos palpites do dia 6 de julho? Bora pra intro! Bora, galera, vamos iniciar então com o nosso planejamento e eu consegui separar 31 palpites para vocês, beleza? Vamos iniciar aqui com Lambton Jaffas versus Brody Middle Magic. Traga essa partida na Northern NSW da Austrália com mercado de over 2,5 gols. Verificando, o Lambton ele tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória, tem 43%. Na forma recente, 94% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Brody Middle tem 78%. Verificando no histórico, são 3 partidas para o Lambton, 5 empates e 7 vitórias do Brody Middle. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Lambton vem a 10 jogos marcando gols e o Brody Middle vem a 5 jogos sem empates. Venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Edgeworth Eagles versus New Lambton. Traga essa partida na Northern NSW da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. O Edgeworth tem 78% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O New Lambton tem 39%. O histórico são 3 partidas com 3 vitórias do Edgeworth e verificando a média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Edgeworth vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos over 2,5 em uma das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Kuma Tigers versus o Gungahlin United. Traga essa partida na NPL Capital da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Gungahlin jogando fora de casa, tem 45%. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Kuma tem 78%. Verificando no histórico, são 9 vitórias para cada lado e 4 empates, e a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Kuma vem vencendo a 3 jogos e nos últimos encontros temos over 2,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, O'Connor Knights versus Canberra Olympic. Traga essa partida na MPL Capital com mercado de over 2,5 gols. O Canberra jogando fora de casa tem 51% de probabilidade de vitória, porém ele tem só 11% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O O'Connor Knights tem 56%. No histórico, 4 vitórias do O'Connor, 1 empate e 2 do Canberra. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Canberra vem perdendo, como eu disse, e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 2,5 gols em 2 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Lake Macquarie versus o Maitland. Traga essa partida na Northern NSW da Austrália com mercado de vitória seca para fora. O Maitland tem 78% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, um aproveitamento de 39% nos últimos 9 jogos
e o Lake Macquarie ele tem 6%. No histórico, são 13 vitórias do Maitland e um empate, e a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Lake Macquarie vem sofrendo gols há 10 jogos e o Maitland também. Verificando os últimos encontros, temos o mercado de vitória do Maitland em 6 partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, o Maitland venceu 2 partidas que jogou fora de casa e o Lake Macquarie ele não vence em casa nos últimos jogos. Então para essa partida eu separei vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Brisbane City versus Queensland Lions. Traga essa partida na Queensland da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. Queensland Lions tem 61% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brisbane tem 39%. No histórico são 9 vitórias do Queensland, um empate e 2 do Brisbane. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Queensland vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então vamos para essa partida com over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Caboolture versus St George Wollongong. Traga essa partida na Queensland Premier League da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o St George jogando fora de casa é de 54%. Ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Caboolture tem 78%. Verificando o histórico, são 2 partidas com 2 vitórias do St George e a média de gols é de 4,5. Verificando em séries, o Caboolture vem marcando a 10 jogos e o St George vem marcando a 9. Últimos encontros, temos o mercado de over 2,5 gols nas 2 partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos, então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Mitchelton versus Eastern Suburbs. Traga essa partida na Queensland Premier League com o mercado de vitória seca para fora. Nessa partida na Austrália, o Eastern tem 77% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Mitchelton tem 17%. Verificando no histórico, são 3 vitórias do Eastern, um empate e 2 do Mitchelton. A média de gols é de 4 gols. Verificando em séries, o Mitchelton vem sofrendo gols há 10 jogos e o Eastern vem marcando a 9. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Eastern em 2 das últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Eastern venceu 5 das últimas 6 partidas, enquanto o Mitchelton ele venceu apenas 1 das últimas 6. Então para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Preston Lions versus North Finland Warriors. Traga essa partida na NPL2 da vitória da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. O Preston tem 66% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Greenlong ele tem 39%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 4-2 do Preston. Em séries, o Preston vem sofrendo gols há 9 jogos. Verificando os últimos jogos dos campeonatos, temos o mercado de over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, St George Saints versus Western Sydney Wanderers. Traga essa partida na NPL NSW com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada, temos 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Western e o St George tem 28%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 4-2 do Western. E em séries, as duas equipes não vencem as últimas 5 partidas, tá? E o Western perdeu as últimas 5. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Broadbeat United versus South West Queensland Thunder. Traga essa partida na Queensland Premier League da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está totalmente equilibrada, tá? Temos 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Broadbeat e o Thunder tem 28%. No histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 2-1 do Broadbeat. E em séries, o Broadbeat vem sofrendo gols há 5 jogos e o Thunder vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros, temos over 2,5 gols na única partida disputada. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, eu separei um over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, St George City versus o Sydney. Traga essa partida na NSW da Austrália com o mercado de over 2,5 gols.
George tem 65% de probabilidade de vitória, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sydney tem 39 no histórico, uma partida para cada lado e um empate, e a média de gols é de acima de 5 gols. Verificando em séries, o St. George City ele vem em 5 jogos sem empates, e nos últimos encontros temos over 2,5 gols nas 3 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos, então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Moreton City versus Redlands United. Trago essa partida com vitória seca para casa na Queensland da Austrália. O Moreton tem 70% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Redlands tem 17%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória de 1-0 do Moreton. E em séries o Moreton vem vencendo a 4 partidas e o Redlands vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Moreton City Excelsior versus Redlands United. Traga essa partida com vitória seca para casa na Queensland da Austrália. O Moreton tem 70% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Redlands tem 17%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 1-0 do Moreton. Verificando em séries, o Moreton vem vencendo a 4 partidas e o Redlands vem sofrendo gols a 10 jogos. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Moreton venceu 5 das suas últimas 6 partidas e o Redlands fora de casa venceu apenas uma. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida agora na China, na Superliga. Eu trago o Shanghai Shenhua versus o Shandong Taishan. Trago essa partida com ambas marcam. Por que eu trago este mercado? O Shenhua tem 54% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Shandong tem 67%. No histórico são 3 vitórias do Shenhua, 8 empates e 15 do Shandong. A média de gols é de 2,5 gols em séries, o Shenhua vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros temos o mercado de ambas marcam em nenhuma das partidas. Na casa do Shenhua também não temos mercado de ambas marcam. Mas nos últimos jogos nos campeonatos, temos ambas marcam na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei ambas marcam sim, beleza? Próxima partida, Nordstrand versus Skade 2. Traga essa partida na terceira divisão da Noruega, com mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Nordstrand tem 91% de probabilidade de vitória, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Skade tem 6%. No histórico, 5 vitórias do Nordstrand, 1 empate e 4 do Skade. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Nordstrand vem sem empates a 5 jogos e ele venceu 4 deles, enquanto o Skade vem perdendo as 5 partidas. Nos últimos encontros, temos o mercado de vitória no primeiro tempo do Nords nos últimos jogos. E verificando os últimos jogos das duas equipes, o Nords vem vencendo no primeiro tempo, principalmente jogando em casa. Então para essa partida eu separei vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, o Vigor versus o Pors Greenland. Traga essa partida na terceira divisão da Noruega, com mercado de vitória no primeiro tempo para fora. O Pors tem 93% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vigor tem 22% no histórico, uma partida com uma vitória de 5-1 do Pors. E verificando em séries, o Vigor vem perdendo as 5 partidas. Últimos encontros, temos o mercado de vitória no primeiro tempo do Pors. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Pors também vence o primeiro tempo das últimas partidas. Então para essa partida eu separei vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida, o Brain contra o Asani. Traga essa partida na top 100 feminina da Noruega, com mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Brain tem 78% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Asani tem 28% no histórico, 8 partidas com 8 vitórias do Brain e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Brain ele vem sem empates a 5 jogos e o Asani vem sofrendo gols a 5. Verificando os últimos encontros das duas equipes, o Brain venceu o primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Bærum versus Midtjylland 2. Traga essa partida na terceira divisão da Noruega, com mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Bærum tem 87% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Midtjylland tem 11% no histórico, uma partida disputada com uma vitória de 5-2 do Bærum. E em séries, o Bærum vem vencendo a 3 partidas e o Midtjylland vem perdendo a 5. Verificando os últimos encontros, temos vitória do Bærum no primeiro tempo nas últimas partidas. Verificando os últimos jogos dos campeonatos, temos vitória no primeiro tempo do Bærum na maioria das partidas que ele disputou. Então para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, o Vestre contra o Breiðablik.
Traga essa partida na Oversdale da Islândia com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Breiðablik tem 66% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, tem um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos e o Vestre tem 17%. No histórico, uma partida com uma vitória do Breiðablik e um empate, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Vestre vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros não temos gol no primeiro tempo. Porém, temos gol no primeiro tempo na maioria das últimas partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o América Mineiro contra o Operário. Traga essa partida com vitória e empate para casa no Campeonato Brasileiro Série B. O América tem 56% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Operário tem 61%. No histórico, 2 partidas do América e 2 empates, uma vitória só do Operário. A média de gols é de acima de 1 gol. Verificando em séries, o América jogando em casa não perde a 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, o América Mineiro ele venceu e empatou 4 das últimas 5 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o América Mineiro ele venceu em casa a maioria das partidas ou empatou, enquanto o Operário fora de casa venceu 2. Então para essa partida eu separei vitória ou empate para casa, beleza? Próxima partida agora na Eurocopa, Inglaterra contra a Suíça. Traga essa partida com under 3,5 gols. A Inglaterra tem 43% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. A Suíça tem 67%. Verificando no histórico, são 10 vitórias da Inglaterra e 3 empates. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, a Suíça vem a 7 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos um mercado de under 3,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, a Valur Reykjavik versus o Fylkir Reykjavik. Traga essa partida na Oversdale da Islândia com o mercado de over 2,5 gols. O Valur tem 66% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Fylkir tem 39%. No histórico, 22 vitórias do Valur, 5 empates e 9 do Fylkir. A média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Valur vem a 10 jogos marcando gols e o Fylkir vem a 8 marcando. Últimos encontros, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Valur, over 2,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Peñarol contra o Deportivo Maldonado. Traga essa partida na primeira divisão do Uruguai com o mercado de empate anula para casa. Peñarol tem 67% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Maldonado tem 39%. No histórico, 6 vitórias do Peñarol, 3 empates e 2 do Maldonado. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Maldonado vem sofrendo gols a 6 jogos e nos últimos encontros temos o mercado de vitória do Peñarol em 4 das últimas 6 partidas. O Peñarol jogando em casa venceu 3 das últimas 5. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Peñarol ele venceu 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Maldonado, jogando fora de casa, não venceu nenhuma. Então para essa partida eu separei vitória do Peñarol, se empatar, anula a aposta, beleza? Próxima partida, a Holanda contra a Turquia na Eurocopa. Traga essa partida com over 1,5 gols. A Holanda tem 63% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. A Turquia tem 44%. No histórico são 4 vitórias da Holanda, 1 empate e 2 da Turquia. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, a Turquia vem sofrendo gols a 5 jogos e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida de cada equipe que foi 0-0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, York United versus o Wanderers. Traga essa partida na Premier League do Canadá com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e temos 56% de aproveitamento para o York nos últimos 9 jogos e o Wanderers tem 44%. No histórico são 6 vitórias do York, 9 empates e 5 do Wanderers. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Wanderers vem 5 jogos sem derrotas e nos últimos encontros temos no mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Série B do Brasileirão, Goiás contra a Chapecoense. Traga essa partida com vitória e empate para casa. O Goiás tem 60% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Chapecoense tem 33%. No histórico, 3 vitórias do Goiás e 3 empates. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Goiás vem sofrendo gols a 5 jogos e Chapecó vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória e empate do Goiás em todas as partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Goiás venceu e empatou
3 das últimas 6 partidas. Então, para essa partida, separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Colômbia contra o Panamá. Trago essa partida com casa para se qualificar. A Colômbia tem 74% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Panamá tem 50%. No histórico, 2 vitórias para cada lado e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, a Colômbia vem a 10 jogos marcando gols e o Panamá vem sofrendo a 5. Últimos encontros das duas equipes, a Colômbia venceu as 2 últimas partidas de 4 delas. Nos últimos jogos nos campeonatos, as duas equipes venceram 5 das suas últimas 6 partidas. Mas para essa partida, acredito que nós teremos Colômbia para se classificar, beleza? Próxima partida agora o São Paulo contra o Bragantino. Trago essa partida no Brasileirão Série A com o mercado de ambas as equipes marcam. O São Paulo tem 49% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Bragantino tem 56%. No histórico são 3 vitórias do São Paulo, 5 empates e 9 do Bragantino. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Bragantino vem a 10 jogos sofrendo gols e o São Paulo vem vencendo 3 partidas. Os últimos encontros das duas equipes, temos ambas marcam em 3 das últimas 6 partidas. E na casa do São Paulo, ambas marcam em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos ambas marcam em quase todas as partidas. Apenas uma partida do São Paulo contra o Cuiabá, que ele perdeu de 1-0. Então, para essa partida, ambas marcam sim, beleza? Próxima partida, o Flamengo contra o Cuiabá. Traga essa partida com over gol no primeiro tempo no Brasileirão Série A. O Flamengo tem 68% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cuiabá tem 56%. No histórico, 4 vitórias do Flamengo, 1 empate e 1 do Cuiabá. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Flamengo vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Cincinnati contra o Inter Miami. Traga essa partida na MLS dos Estados Unidos com o mercado de over 1,5 gols. Cincinnati tem 54% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Miami tem 78% também. Verificando o histórico, são 3 vitórias do Cincinnati, 1 empate e 5 do Miami. A média de gols é de acima de 4,5. Verificando séries, o Miami vem vencendo a 4 partidas e o Cincinnati vem a 3 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Cincinnati, over 1,5 gols em 2 das últimas 4. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas, com ambas marcam, tá? Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Uruguai contra o Brasil. Traga essa partida com o mercado que eu quase não trago para vocês. O mercado de over 6,5 escanteios. A probabilidade de vitória está equilibrada e na forma recente temos 78% para o Uruguai nos últimos 9 jogos e o Brasil tem 56%. No histórico são 10 vitórias do Brasil, 3 empates e 2 do Uruguai. A média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em séries, o Uruguai vem vencendo a 4 partidas e o Brasil vem sem derrotas a 5 jogos. Nos últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, temos o mercado de over 6,5 escanteios na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 6,5 escanteios. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado nesses 31 jogos. E vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Fala, galera, cheguei aqui com o nosso Bilhete Caipora com 6 opções. Trago para vocês over 2,5 gols em Valur Reykjavik versus Sofia Reykjavik. Trago over 2,5 gols para a Holanda contra a Turquia, Colômbia para se qualificar em cima do Panamá. Over meio gol no primeiro tempo para o Flamengo contra o Cuiabá, over 2,5 gols para o Cincinnati versus o Inter Miami. E por último, over 6,5 escanteios em Uruguai contra o Brasil, beleza? Mote total de 3,72 para vocês. Fechou, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui!